Prepare-se! Hoje você vai testar o seu inglês de um jeito leve, divertido e sem dicionário para te salvar. Será que você manda bem ou vai confundir chicken com cheeseburger? Vamos descobrir! Muito bem-vindo ao canal Quiz da Hora. Aqui você garante conhecimento e diversão sempre. Mas, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Bora lá! Número 1. Como se diz gato em inglês? Cat. Número 2. Como se diz livro em inglês? Book. Número 3. Como se diz janela em inglês? Window. Número 4. Como se diz sol em inglês? Sun. Número 5. Como se diz água em inglês? Water. Número 6. Como se diz leite em inglês? Milk. Número 7. Como se diz carro em inglês? Car. Número 8. Como se diz feliz em inglês? Happy. Número 9. Como se diz caneta em inglês? Pen. Número 10. Como se diz roupa em inglês? Clothes. Número 11. Como se diz aniversário em inglês? Birthday. Número 12. Como se diz mentira em inglês? Lie. Número 13. Como se diz telefone em inglês? Phone. Número 14. Como se diz café da manhã em inglês? Breakfast. Número 15. Como se diz tempo, relógio, em inglês? Time. Número 16. Como se diz comer em inglês? Eat. Número 17. Como se diz andar em inglês? Walk. Número 18. Como se diz dormir em inglês? Sleep. Número 19. Como se diz trabalhar em inglês? Work. Número 20. Como se diz ler em inglês? Read. Número 21. Como se diz ouvir em inglês? Hear. Número 22. Como se diz rápido em inglês? Fast. Número 23. Como se diz novo em inglês? New. Número 24. Como se diz velho em inglês? Old. Número 25. Como se diz vizinho em inglês? Neighbor. Número 26. Como se diz funcionário em inglês?
Employee. Número 27. Como se diz compromisso em inglês? Appointment. Número 28. Como se diz tempo livre em inglês? Free time. Número 29. Como se diz saudável em inglês? Healthy. Número 30. Como se diz doente em inglês? Sick. Número 31. Como se diz útil em inglês? Useful. Número 32. Como se diz perigoso em inglês? Dangerous. Número 33. Como se diz barato em inglês? Cheap. Número 34. Como se diz famoso em inglês? Famous. Número 35. Como se diz corrida, esporte, em inglês? Running. Número 36. Como se diz mochila em inglês? Backpack. Número 37. Como se diz chuva em inglês? Rain. Número 38. Como se diz parque de diversões em inglês? Amusement park. Número 39. Como se diz desmatamento em inglês? Deforestation. Número 40. Como se diz veterinário em inglês? Veterinarian. Número 41. Como se diz ferramenta em inglês? Tool. Número 42. Como se diz vergonha em inglês? Shame. Número 43. Como se diz arco-íris em inglês? Rainbow. Número 44. Como se diz ovelha em inglês? Sheep. Número 45. Como se diz solidão em inglês? Loneliness. Número 46. Como se diz controle remoto em inglês? Remote control. Número 47. Como se diz furacão em inglês? Hurricane. Número 48. Como se diz rua em inglês? Street. Número 49. Como se diz trânsito em inglês? Traffic. Número 50. Como se diz dinheiro em inglês? Money. Número 51. Como se diz convidado em inglês? Guest. Número 52. Como se diz nervoso, irritado, em inglês? Angry.
Número 53. Como se diz estrangeiro em inglês? Foreigner. Número 54. Como se diz negócio em inglês? Business. Número 55. Como se diz assustado em inglês? Scared. Número 56. Como se diz praça em inglês? Square. Número 57. Como se diz advogado em inglês? Lawyer. Número 58. Como se diz jacaré em inglês? Alligator. Número 59. Como se diz nevando em inglês? Snowing. Número 60. Como se diz hotel em inglês? Hotel. E aí, quantas você acertou? Se mandou bem, parabéns. Se errou algumas, relaxa, até o dicionário se perde às vezes. Curtiu o quiz? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que juram que falam inglês fluente. See you next time.